Olá, amigos e amigas, Diácono Beto da Arquidiocese de Maringá, para começarmos mais um estudo do nosso planejamento de entendermos melhor as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar, através de 3 vídeos, um assunto bem polêmico, um assunto que muita gente fala assim, meu Deus, que é a Lei de Talião. Então nós vamos, no primeiro vídeo, ver como que era a Lei de Talião na sua gênese e nos povos vizinhos. No segundo vídeo, como que o povo do Antigo Testamento viveu a questão da Lei de Talião. E depois no Novo Testamento, com Jesus, Paulo e as comunidades cristãs. 3 vídeos curtos para entendermos bem a Lei de Talião. Por que estudarmos a Lei de Talião agora? Porque ela nos permite entendermos melhor alguns textos bíblicos que nós vamos trabalhar para frente. Beleza? Então, gente, sigamos juntos para o nosso primeiro vídeo aula sobre a Lei de Talião. A Lei de Talião na Bíblia. Vamos olhar, como eu falei, como que era no Oriente Médio a Lei de Talião. Nos povos vizinhos ao povo de Deus. Nós estamos aqui olhando o mapa mundi, né, do jeito que nós entendemos hoje, não do jeito que eles entendiam na Bíblia. Isso é para um outro estudo. E nós vamos pegar somente essa partezinha que vocês estão vendo aqui, nesse círculo. E que se a gente colocar aumentando, vai dar esses países atuais, né, que estão aí de colorido. Então, nós temos de roxinho o povo de Deus, tá? Israel, embaixo o Egito, a Jordânia, a Síria, a Turquia, Iraque, Afeganistão, Irã, Arábia Saudita, esses países aí, que muito antes do que a gente pensa, começaram a viver a Lei de Talião. E essa lei, ela foi muito importante para eles naquele momento, muito mesmo. Por quê? Porque era uma lei que deixava o povo assim meio com problemas, digamos assim, né? Era uma lei que, quando a gente olha, a gente pensa assim. Vamos, antes de falar da história, falar do próprio nome, Lei de Talião. Lei de Talião. Muita gente pensa que é um homem. Oh, esse Talião é terrível, né? Não, Talião não é um nome. Lex talionis, do latim. Lex significa lei. E talio, tal, idêntico. Também dito pena de talião. Então, o que é? É a lei do idêntico, do semelhante. Para um crime, punição igual ao crime. E nós vamos ver isso. Então, a Lei de Talião não é de um cara que se chamava Talião, um jurista, mas é uma lei que propõe que, para um determinado crime, você tenha absolutamente a mesma pena. E como que se traduz isso daí? Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Então essa é a famosa Lei de Talião. A Lei de Talião é encontrada em muitos códigos de leis antigos. Nesses países que eu falei, e às vezes até em alguns outros países também. Na Bíblia, ela pode ser encontrada, acima de tudo, no Pentateuco, nos Salmos, Provérbios. Jesus também vai falar da Lei de Talião. E então, muitas coisas. Por quê? Porque é dentro da cultura deles. Dentro da cultura daquela região, a Lei de Talião era muito utilizada. E o povo de Deus também se utilizou dessa lei, porque o princípio dela, apesar de olho por olho, dente por dente, era muito bom. Nós vamos estudar isso daqui. Então, a Lei de Talião, ela foi inicialmente promulgada pelo rei Hammurabi e escrita em pedras para que ninguém pudesse mudar. A lei não mudava muito rapidamente naquele momento. Então essas leis, ela começou em torno de 1770 a.C. e originalmente lá no Código de Hammurabi ela tinha 282 artigos que falava da vida, da família, do trabalho, dos crimes, de escravidão e até de religião. Né? Cuidavam da convivência do povo
quando estava muito próximo. Nós estamos saindo de um período da história em que muitas pessoas estão deixando de ser nômades ou seminômades. O nômade é aquele que fica andando o tempo todo, nunca para, sempre atrás de pastagens, de recursos naturais. E o seminômade já é aquele que planta, colhe e continua andando, depois para, planta de novo. Naquele tempo eles tinham uma colheita por ano, no verão. No inverno não se plantava, comia o que tinha guardado. Então eles andavam à busca de campos, de pastagens ou até de caça. E quando começa a se sedentarizar, começam a ficar mais próximos, precisam de leis para que possam, acima de tudo, viver melhor. Então a lei de Talião é muito importante nesse sentido. Então aqui a gente vai ver uma das muitas pedras que foram feitas do Código de Hammurabi. Agora, a parte de cima, o rei talhando, escrevendo a lei, e agora um pedacinho mais próximo para a gente poder entender. Essas leis ficavam 100, 200, 300 anos valendo, estava escrito em pedras. Não é como nossas leis hoje que mudam muito rapidamente. E para que elas serviam? O objetivo da lei de Talião era que, se uma pessoa que feriu a outra, teria que ter a mesma pena. Então vamos entender bem, gente. Naquele tempo, eles não tinham sistema jurídico. O que é o sistema jurídico? Todo o nosso poder legislativo, juízes, todo o nosso poder punitivo, delegado, polícia, todo o nosso sistema prisional, cadeias e tudo mais. Eles não tinham isso. Então, se alguém cometesse um crime e ficasse impune, isso seria mal para a coletividade. Agora, se a pessoa foi lá e cometeu um crimezinho e o cara ficou muito bravo porque cometeu esse crime com ele, e fosse lá e fizesse uma revanche desse tamanho, também era ruim. A lei de Talião vai regular o crime com a pena. Então, olho por olho. Se você machucou, feriu o olho de alguém, vão te ferir o seu olho. Se você quebrou o nariz de alguém, vão quebrar o seu nariz. Se você quebrou um dente de alguém, vão quebrar o seu dente. Se você quebrou um dedo de alguém, vão quebrar o seu dedo. Ah, mas eu quebrei um dedo dele e quebraram 2 meus. Tá errado. Então ela vai colocar um limite na pena. Isso é importante. E ela vai tratar muito forte de 2 assuntos. Primeiro, tá? Simplificando para a gente ter uma ideia. Na questão do roubo, por exemplo. A vítima recebe o valor igual ao que foi roubado. Então, roubaram uma cabra minha. Vão devolver uma cabra. Ah, é uma cabra adulta. Vão devolver uma cabra adulta. Ah, mas o cara me roubou uma cabra que estava prenhe. Ela ia dar filhote. Então ele vai ter que devolver uma cabra com um filhote. Com um cabritinho. Essa é a pena. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então você vai trabalhar tantos dias que a cabra vale 10 dias de trabalho, por exemplo. Então essa era a pena. E quem que fazia isso? A sociedade. Através dos anciãos, do conselho de cada tribo, de cada comunidade. E se fosse um caso de violência? Ah, ele veio e me deu um soco na cara e quebrou um dente. Então ele vai levar um soco na cara até quebrar um dente. Ah, ele furou o meu olho. Ele vai ter um olho furado. Ah, ele arrancou os meus cabelos. Também vai ter os cabelos arrancados. Então, a lei de Talião é a proporção entre o crime e a pena. Para que nem o criminoso se sinta beneficiado, porque ele cometeu o crime e não devolveu, ficou com aquilo, e nem quem foi penalizado recebendo a vítima também extrapole, cometa excessos na hora da vingança. Então ela é muito boa por causa disso. Lembrando, eles não tinham polícia, não tinham sistema judiciário e não tinham cadeia. Cometeu o crime, tem que ser pago logo. Ah, vai lá, pega já uma cabra. Ah, você roubou meu cabrito. Já vai lá e já pega alguma coisa em proporção a isso para que a pessoa não se sinta beneficiada e a outra também não se sinta lesada. Então, nesse sentido, a lei é muito boa. Isso, gente, gerava menos custos para a sociedade. Pagava-se menos impostos por não ter todo o sistema jurídico que nós temos hoje, que é tão pesado para a nossa sociedade, mas tão útil.
Por quê? Porque eu não vou fazer a minha vingança. Se roubaram a minha casa, eu não vou sair correndo atrás do ladrão e nem vou prender o ladrão. Vai ter a polícia, vai ter o juiz e vai ter a cadeia. E o pessoal que cuida do preso na cadeia. Vocês entenderam? Então hoje nós pagamos por esse serviço através dos nossos impostos. Naquele tempo eles não tinham impostos, não pagavam. Mas a questão qual que era? Não poderia haver impunidade. A impunidade é extremamente ruim para uma comunidade, porque ela sempre vai dar aquela impressão de que alguém está levando vantagem e alguém vai ficar no prejuízo. E com a lei de Talião tentava-se não deixar alguém em vantagem. Você roubou e não devolveu, você vai devolver. Então se você matou, você vai morrer. E se você feriu, você vai ser ferido, na mesma proporção. E quem também foi lesado, a vítima, também vai ter a restituição. Nem se for apenas no próprio infrator. Para que ele não se sinta beneficiado e outras pessoas também não se sintam na vontade de cometer novos crimes. Por isso que o jargão dessa lei é o quê? Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Roubou um animal, vai devolver igual. Se estava grávida, vai devolver com o filhotinho. Muito bom para aquele momento. Para hoje? Hoje não. Então por que eles tinham essa lei? Basicamente, gente, nós podemos falar, primeiro, para a organização social ser forte e eficaz, facilitando o convívio em grupo. Eles eram nômades e estavam em processo de sedentarização, criando cidades. E precisavam de leis para reger isso daí. Segundo, para limitar o crime pela não impunidade. Ou seja, se alguém cometer um crime, sabe que será punido. Terceiro, para não haver excesso na punição. Por raiva, alguém se exceder e fazer uma atrocidade maior do que aquela que recebeu. Tinha que ser na mesma proporção, olho por olho e dente por dente. Ainda que as penas estabelecidas pela lei de Talião, no nosso ponto de vista, hoje, parecem ser muito severas e duras, naquela época eram muito necessárias. Porque antes disso, quem recebia a vítima poderia cometer excessos enormes. Inclusive assim, de matar a família inteira e tudo mais. E aí, agora também se tem uma lei contra isso. Você cometeu um crime, legalmente você vai pagar pelo crime. Não mais e não menos. Você foi vítima, você poderá recuperar aquilo que foi roubado de você. E não mais do que foi roubado de você. Se te roubaram um carneiro, vão te devolver um carneiro. Se era uma cabra que estava para dar à luz, você vai receber uma cabra com um cabritinho. E se você não pode pagar porque você já matou a cabra e comeu, você vai trabalhar o tanto de dias. Simples. Agora, não havia impunidade de maneira nenhuma. E isso era interessante da coisa, porque isso regulava as relações entre pessoas. Opa, se eu cometer isso, eu vou sofrer isso. E quem recebia a vítima também sabia que não haveria impunidade. Então era uma lei que foi muito boa para aquele momento. As leis antigas tinham um sistema próprio para ser executado pelas pessoas e pela família. O que é isso, gente? Quer dizer, eu tenho 80 anos de idade e fui espancado. Então eu não vou conseguir pegar o meu infrator que tem 20 anos de idade. Alguém da minha família tem o direito de fazer isso. É o olho por olho. Então, você espancou, você vai ser espancado. Você espancou um idoso, você vai ser espancado por um jovem. Ah, mas na família dele não tem mais ninguém jovem. A própria comunidade se incumbia de fazer isso. Não haveria impunidade. Nem se alguém tivesse que fazer porque a vítima não tinha condições. Isso dava um equilíbrio social muito forte. Não deixava impune o infrator e nem no prejuízo a vítima. Limitava excessos na hora da vingança, como a raiva, naquele momento de raiva que você extrapola, depois você se arrepende, né? E isso é muito interessante. Por quê? Porque quando você tem leis que regulam a convivência social, você estabelece normas que facilitam a convivência. E o objetivo dessa lei, como de tantas outras leis, é justamente regular a convivência social.
o Código de Hammurabi, a lei de Talião especificamente para nós, hoje não tem essa validade. Mas naquele tempo tinha uma validade muito, muito forte. Então, nós terminamos aqui esse primeiro momento para explicar o que era a lei de Talião, que não era um homem, mas uma lei que falava o quê? Para um crime tal, uma pena tal. Para um crime X, uma pena X. Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Para que quem cometeu o crime não fique na impunidade e a vítima não fique no prejuízo. Então agora convido vocês a continuar conosco para o segundo vídeo, onde nós vamos ver como que a lei de Talião foi colocada no Antigo Testamento. Sigamos juntos!